Oi! Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E se você é novo por aqui, gente, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ingrid Malren e aqui nós falamos sobre livros, vlogs de leitura, minha opinião, book tags, TBRs do mês e muito mais, tá, gente? Tudo relacionado a livros e unboxing também, é claro. Mas antes da gente ir para o vídeo, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para assim que eu postar um vídeo chegar até vocês. Eu sempre canso quando eu falo isso. Também tem, gente, o meu projeto no Catarse, onde a gente tem 3 planos, todos os 3 com benefícios. É pago, mas é um valorzinho mais simbólico, gente, mais singelo. E se vocês quiserem dar uma olhadinha, o link fica na descrição. Dá lá uma olhada, vê se vocês curtem. E se curtirem, escolhe um dos planos, o que você mais achar adequado pra você. E vai me ajudar bastante, gente, de verdade. Principalmente pra trazer melhorias aqui pro canal, tá? Tem também minhas redes sociais, Instagram, TikTok e o Scooby. Eu também sempre deixo o link na descrição do vídeo, juntamente também com o link das minhas parceiras, que é a Fruto Proibido e a Amazon, gente. No caso da Amazon, qualquer coisa que vocês comprarem na Amazon usando o meu link, vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena porcentagem e isso me ajuda muito, gente. Dado os recados que precisa dar, é cansativo, eu sei, mas é o que ajuda a gente. Então, eu tenho que dar os recados. Tá bom, gente? Vamos para o vídeo que é minha TBR de abril. Hoje, atualmente, eu estou gravando dia 26 de março. Ainda não terminou o mês, mas adianto que, infelizmente, eu não cumpri a TBR do mês de março, né, gente? Eu sei que eu disse que eu ia falar aqui quais foram os livros que eu li na TBR de março, né, no mês de março. Eu ia falar em abril. Posso dizer pra vocês que eu finalizei o livro que eu tinha começado em fevereiro, da Tatiane Biasi, que era a proposta. Gente. E comecei o livro O Morcego, de Jonesbo, mas aconteceu um incidente com esse livro. Infelizmente eu tive que parar a leitura porque não dava mais pra ler nele. E aí eu só vou conseguir ler agora quando eu comprar um novo livro, e eu não sei quando vai ser. E aí, por conta disso, eu tive que começar outro livro, né, sem ter finalizado O Morcego, e eu comecei O Desejo, de Nicholas Sparks. Ainda não finalizei, porque nesse meio tempo eu tô lendo Ignis Lacrimosa, que é um livro gigantesco. Se eu não me engano, ele tem quase 900 páginas, acho que ele tem, ou tem 900, alguma coisa assim. É um livro gigantesco que eu tô lendo junto com minha amiga Thaís Bastos, né? Então, eu finalizo ele essa semana, eu tô em 80%. E eu fui contratada por uma autora que também comecei a ler o livro dela hoje. Então, vou terminar também, creio que ainda esse mês, acho que antes de entrar em abril, talvez, porque tem mais um pouquinho de uma semana antes de entrar em abril, né? Eu não sei, então não sei se eu termino agora ou se eu termino em abril. E teria o livro do meu clube de leitura com minhas amigas, que é... Ai, agora eu me esqueci o nome do livro, gente. Nossa, eu me esqueci o nome do livro. Que é um romance de época. Nossa, esqueci o nome do livro, gente, perdão. Que eu também vou começar a ler, por exemplo, próxima semana. Então, ele pode ser que eu termine ali já sendo abril. Mas, enfim, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Agora vamos sim pra TBR de abril. Acabou que eu tive que colocar 7 livros. Eu tinha colocado 6, mas aí eu lembrei que eu tenho o meu clube com minhas amigas. E acabou de ser escolhido o clube do livro das minhas amigas. Então, acabaram que vão ser 7 livros na TBR. Mas é como eu tô dizendo pra vocês, gente, pode acontecer de eu não cumprir com a minha TBR e tá tudo bem, né? Não ler todos os livros. Mas eu sempre quero trazer essa, assim, mais de uma opção de livros na TBR, porque é o que eu tô querendo ler no momento, né? É o que eu estou programando pra ler no meu mês. Se vai dar certo, show. Se não vai, show também. Então, é isso. Explicações dadas.
Vamos para o primeiro livro que eu coloquei nessa minha TBR, que é o livro do meu clube com projeto no Catarse, gente, né? Que se vocês fizerem parte do meu Catarse, vocês terão um clube junto comigo, né? Que aí, o livro que a gente leria nesse clube é Feios, de Scott Westfield. Gente, esse livro é muito famosinho, porque ele foi famosinho numa época aí que eu era meio que adolescente, mas eu nunca li esse livro. Mesmo bem ali naquela época de Divergente, de Jogos Vorazes, então tinha esse daqui, só que eu nunca li. E aí, quando eu descobri que ia sair filme, né? Eu comprei o box, que eu não tinha, né? Os livros, eu comprei o box, só que eu ainda não li e nem assisti os filmes, tá, gente? Eu tô esperando pra ler. E aí, esse daqui é o que tá no meu projeto do Catarse agora em abril, pra lermos juntos. Então, eu coloquei ele aqui na minha TBA porque eu quero sim ler. Eu já tava planejando ler ele, mesmo porque eu não tava lembrando qual é o livro de abril do Catarse. Eu tive que abrir o Catarse lá pra ver qual era o livro agora de abril. E aí eu já tava planejando ler ele. Quando eu vi que ele era do Catarse, eu disse, olha, juntou o útil ao agradável. E aí ele tá aqui. É um livro que não é muito grande, tá, gente? Ele tem aí, deve ter suas... Ele tem 415 páginas. Mas não é um livro muito grande, ele é aquela versãozinha menor. Ele é publicado pela Galera Record. Gente, aí eu vou ler a sinopse pra vocês, tá? Em um mundo pós-apocalíptico, onde pessoas vivem em cidades bolhas, cercadas por florestas selvagens, todos nascem feios. Pelo menos até completarem 16 anos e receberem um grande presente do governo. Uma cirurgia de reconstrução completa para mudar feições, ossos e pele. A pessoa virou outra pessoa, né? Ou seja, uma nova versão de si mesmos. Melhorada e perfeita. Tali, eu não vou saber pronunciar esse nome, Youngblood, acho que é assim, mal consegue conter a ansiedade. Apenas 2 semanas a separam de uma Tali perfeita e também de uma nova perfeição, cidade que é o paraíso da alta tecnologia e onde os habitantes perfeitos têm como única função se divertir. Porém, depois de se aproximar de uma garota chamada Shay, enfim, ela descobre que a amiga vai contra tudo o que o sistema representa e que pretende se juntar aos rebeldes. Quando Shay desaparece, os especiais, a equipe responsável por manter a ordem em uma nova perfeição, oferece a Tali 2 opções: encontrar e entregar a amiga para o governo ou nunca se tornar perfeita. Não importa a sua decisão, o mundo nunca mais será o mesmo. Muito bom a sinopse, gente, né? Eu lembro dessa sinopse bem na época. Todo mundo falava muito bem desses livros. Então eu tô bem ansiosa. E assim, a diagramação é muito boa. Então acho que vai ser uma leitura muito rápida. E eu acho que a história é muito interessante. Indo agora para o livro que foi escolhido no clube de leitura com minhas amigas. Foi o sorteado da vez. Foi Meio Sangue, gente, de Jennifer Armentrout. E assim, eu amei porque as indicações eram só livros que eu tinha. Eu acho que foi só um livro que foi indicado que eu não tenho na minha estante, que era A Canção dos Ossos, da Júlia Domingues. Acho que é isso, é uma autora nacional. Era o único livro que eu não tenho na minha estante. O resto que indicou, que as outras meninas indicaram, todos eu tenho na minha estante. Eu disse, tudo pra mim. E aí eram todos que eu também queria ler, né? E aí o que acabou sendo sorteado foi o Meio Sangue, de Jennifer Armentrout. É um livro mais 18, gente. Ele vai falar sobre deuses, semideuses. É tipo um reconto ali de Perséfone. Não, acho que não, né? O reconto de Perséfone é o de outra autora, que é dessa mesma editora. Mas, enfim, gente, eu sei que fala sobre os semideuses, puros sangues, descendentes, meus sangues, que são filhos de puros com mortais. Enfim, gente, tem toda essa parte. Eu tô muito ansiosa, eu gosto muito da escrita da Jennifer. Sem contar que é um livro para maiores de 18 anos, o que eu amo. E é o primeiro volume de uma série que se chama Série Covenant.
Eu não sei. E ele é publicado pela Bloom Brasil. Então esse é o primeiro livro que eu vou ler da Bloom Brasil, né? E assim, estou ansiosa, gente. Estou ansiosa. Eu acho a diagramação um pouco pequena. Não vou mentir pra vocês. Eu acho a diagramação um pouquinho pequenininha, sabe? Mas ele também não é um livro gigantesco. Tomara que seja um livro rápido de ler. Tem 340 páginas. Se a história for muito interessante, pode ser que... E assim, eu tiver num tempo propício, porque assim, minha vida não tá num tempo muito propício para minhas leituras. Mas enfim, é um livro que eu tô muito ansiosa pra ler. E é um dos livros que é prioridade, porque é do meu clube de leitura com minhas amigas. Então a gente sempre conversa no último domingo do mês. Ou no primeiro domingo do mês seguinte. É o domingo que der certo. Porque assim, tem que ser no último dia do mês. Só que o último dia do mês, no meio da semana, não dá certo. E aí a gente puxar pra o domingo anterior, que ainda não teria terminado o mês, fica ruim para as meninas, justamente por às vezes vida corrida e tal. Fica muito ruim você tirar uma semana da leitura, né? E aí eu acabo colocando para o primeiro domingo, que seria no mês seguinte, né? E aí, gente, eu vou ler a sinopse pra vocês. Aos 17 anos, Alex é meio-sangue. É uma meio-sangue que leva uma vida clandestina com a mãe, puro sangue. Ela nunca entendeu por que estão há anos fugindo do governante. A escola de semideuses, onde treinava para se tornar uma guerreira. Apesar da segregação que envolve os alunos, Alex gostava da escola, ao contrário do mundo mortal, onde precisa esconder sua verdadeira natureza. Mas tudo piora terrivelmente quando ela encontra a mãe morta por um Daimon. Perdida e sozinha, só resta a Alex aceitar a ajuda de quem sua mãe menos queria. De volta ao Covenant, a jovem precisa provar seu talento para o combate depois de ter falhado no seu maior propósito: salvar a puro sangue mais importante da sua vida. O desafio seria mais fácil se Aiden não fosse seu treinador. Além de gato, Aiden entende Alex como ninguém. Mas claro que uma meia-sangue como ela jamais poderia namorar um puro como ele. No primeiro volume desta fantasia eletrizante, Alex precisa encontrar a si mesma enquanto o amor e o luto ameaçam destruí-la. E além disso, um segredo mais aterrorizante que seus piores medos a espera no final desta jornada. Gente, é muito interessante, tá, esse livro. É um livro que desde que ele chegou aqui, que eu tô doida pra ler. Só que eu fico assim, não sei se eu leio, que eu não tenho ainda as continuações. Não sei, eu também não finalizei de Sangue Cinzas. Aí eu fico assim, meio que adiando, né? Mas agora é pra eu não me adiar mais. Próximo livro, gente, é um livro que eu vou ler junto com minha amiga Thaís. A gente lê muitos livros juntas, gente. Porque tem um do clube de leitura com minhas amigas, que a gente já vai ler, que é o Meio Sangue. E a gente também tá lendo livros juntas. A gente sempre escolhe um livro que as duas querem ler e lê juntas. Que, por exemplo, eu falei pra vocês agora no começo desse vídeo que eu tava lendo com ela Ignis Lacrimosa, que a gente termina esse mês, né? A gente já termina... qual foi o último dia de prazo? Lá que a gente fez a divisão dos capítulos, ela fez no caso. Agora eu me esqueci qual é o dia, mas eu termino no prazo, entendeu? E aí a gente disse que em abril a gente vai começar a ler um livro que a gente tá muito afim, que a gente viu, que a gente se interessou. E, enfim, eu comprei ele, que é Simplesmente o Paraíso, da Julia Quinn, que é o primeiro volume do quarteto Smith. E aí, gente, esse livro a gente decidiu ler agora no mês de abril juntas, né? Esse foi a minha indicação para o livro desse mês de março do Clube de Leitura com minhas amigas. Porém, ele infelizmente não foi o sorteado. Mas é um livro que eu achei interessantíssimo, porque quando eu tava pesquisando a sinopse, eu disse que eu queria um livro de romance de época um pouco diferenciado, que não era os que eu tinha aqui na minha estante de livro, porque parecia a sinopse muito parecida uma com a outra. Eu queria uma coisa um pouco diferente. E aí eu achei esse da Julia Quinn e eu fiquei tipo assim, gente, eu adorei.
Tá? Aí eu vou ler a sinopse pra vocês. Julia Quinn apresenta o adoravelmente desafinado quarteto Smith, não sei pronunciar, que conquistou os leitores antes mesmo que as cortinas se abrissem. Como violinista, Honória, eita nome feio da molesta, Honória deixa muito a desejar. Mesmo assim, nunca deixaria de se apresentar no concerto anual dos Smiths, tradição entre as jovens solteiras da família. Todo ano ela toca no recital, na esperança de que na plateia haja algum belo cavalheiro em busca de uma esposa, não de uma musicista. Marcus Holroyd tem uma missão. Ao deixar a Inglaterra, seu melhor amigo pediu que ele tomasse conta de sua irmã, Honória, impedindo que ela se case com um homem inadequado. O problema é que ninguém é bom o bastante. Para Marcos, o marido da jovem precisaria conhecê-la bem, de preferência desde a infância como ele. Saber do que ela gosta, doces de todo tipo, e entender o que a aflige, como a tristeza pelo exílio do irmão. Será que o homem ideal para Honória é justamente o que sempre esteve ao seu lado, afastando todo e qualquer pretendente? Eu achei isso aqui absolutamente incrível, gente. Eu fiquei tipo assim, amei. Tá gravando? Estou! Coisa linda. Sarinha teimosa. Que coisa mais linda de manhã. Começou agora? Mais ou menos. Tá usando o microfonezinho? Não, que não cabe na entrada desse Tem celular. que emprestar. Tu empresta? Pode pegar. Tem que gravar um vídeo e... Olha se tá carregado, viu? Linda, amor. Perfeita. É, mas tá coçando a bijuteria aqui. Quase que eu não furo de novo. Só pra gravar, hein? É, mas já me cocei todinha. Oh, meu Deus. E o relógio? Não, abafa o relógio. Abafa, hein? Tchau. Tá, tchau. Ó, a Elinha, ela quer sair, ó. Vem, Lilinha. Vem. Vem, bebê. Porque senão ela vai ficar choramingando pra sair. E aí, gente, eu achei diferente esse negócio de musicista e tal. Eu ainda não tinha visto nenhum livro de romance de época com isso, pelo menos não na minha estante. E aí eu me interessei por ele. A Thaís também gostou muito e a gente decidiu que íamos ler juntas. E ele, gente, é publicado pelo Arqueiro. Ele é o primeiro volume. E, gente, ele é belíssimo. Belíssimo, tá? Diferente, por exemplo, daquelas edições de Bridgerton, de capa de brochura, que eu acho horroroso. Mas, enfim. E assim, gente, a diagramação é muito boa, tá? Da Arqueiro. Eu acho que vai ser rapidinho de ler. Se a história for muito interessante, eu também acho que vai ser muito rápido de ler. Então foi esse que a gente escolheu pra ler juntas, depois de Ignis Lacrimosa. O livro que eu escolhi pra minha TBA e os outros 3 que estão aqui, que eu escolhi, são livros que estão na minha meta de 26 livros antes dos 26 anos. Feio, se eu não me engano, também tá na minha meta de 26 livros antes dos 26 anos, tá? Eu só não sei se meio sangue e tal. Acho que meio sangue não, mas Feios eu acho que tá. E esses 3 que estão aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, são livros que com certeza estão. 3 não, gente. 4, pera. Um tá aqui. Eu esqueci do quarto. Porque são 7, né? Senão ia ficar só 6. Mas enfim, os outros 4 livros que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês são livros que estão nessa minha meta de 26 livros antes dos 26. Que eu preciso correr, gente. Porque nós já estamos em abril e eu faço aniversário em julho. Então já tá bem aí. Bem aí. Então vamos começar com o que eu tinha esquecido de pegar pra vocês. Que é O Que Está Lá Fora, de Kate Alice Marshall. Publicado pela Dark Side, gente. É um livro de suspense. Vocês podem ver que eu fui bem eclética, né? Feio tá apurando ali pra distopia. Meio sangue, fantasia. Simplesmente Paraíso é romance de época. E agora nós temos um suspense / thriller, né? Que é, assim, gente, belíssimo. Esse livro é de um novo selo da Dark Side, que é lá do selo da Crime Scene, que era daquele lá dos serial killers, né, que falava sobre Ted Bundy, enfim, tem vários livros desse selo da Crime Scene, e aí eles fizeram um Crime Scene Fiction, que são livros que são de crimes e nessa parte do suspense que vai acontecer algum crime, mas é ficção, não é o que aconteceu
na vida real, como é o Crime Scene, que fala de pessoas, né, de serial killers da vida real mesmo, né. Eu vou ler a sinopse pra vocês. Um thriller poderoso sobre amizade, segredos e mentiras que evoca as grandes fábulas. Quando adolescentes, 3 jovens bruxas, Naomi, Cassidy e Olivia, passavam os verões brincando em uma exuberante e mágica floresta em Chester, no estado de Washington. Um dia, misteriosamente, o corpo de Naomi é encontrado caído no meio da floresta. Ela foi brutalmente atacada, mas sobreviveu para identificar e ajudar a capturar o seu agressor, um serial killer procurado pelo assassinato de 6 mulheres. Na época, ela e as amigas foram consideradas heroínas, mas a história lá fora não aconteceu bem assim. E, gente, essa edição é linda. Darkside é fora do comum, né? Então, assim, eu tô bem ansiosa. Eu tenho alguns livros desse selo, tá? Que foram os primeiros livros lançados desse selo. Se eu não me engano, foram 5. 5 ou foi 4 ou foi 6, não lembro. Mas eu tenho alguns que foram os primeiros, né? Que foram lançados. Já lançou vários outros desse selo. Só que eu estou pobre mesmo, de maré DC, e não estou podendo comprar. Mas são livros da Darkside que eu me interesso muito. Da Darkside, assim, os que eu mais me interesso são os livros deles de crimes. Então, tanto os crimes reais quanto esse selo da Crime Scene Fiction é o que mais me interessa na Darkside. Mas tem vários outros livros dos outros selos da Darkside que também eu acho maravilhoso. E é isso, gente. Então tá aqui. Tem uma frasezinha aqui que uma das autoras, que é de Alice Feeney, autora de Pedra, Papel e Tesoura, que eu também tenho esse livro, que saiu também por esse selo da Darkside. Falou: inteligente e deliciosamente sombrio, fui fisgada até o fim. Então, assim, estou esperando que eu também seja fisgada até o fim nesse daqui. Próximo livro, a gente agora vai para um Dark Romance, porque não é Ingrid se não tiver um Dark Romance, né? Eu tô até tentando dar uma pausa, assim, maior entre as minhas leituras de Dark Romance, porque senão, minha gente, se deixar, eu leio muito Dark Romance, e aí eu também não acho que fica tão legal, porque aí meu canal não é só de Dark Romance, né? Pelo amor de Deus. Que eu coloquei Penpal, gente, que é um livro que está na minha TBR, né? Na minha TBR não, que está na minha meta dos 26, antes dos 26. Que eu tentei ler ele ano passado, que foi quando ele ficou assim, que ele deu um boom, né? Que todo mundo tava falando sobre esse livro. Mas infelizmente não deu certo, né? Sem tempo. E aí agora eu disse, eu quero ler um darkzinho. Então vamos colocar Penpal, que é um livro que está na meta, fala, gente. E aí, gente, eu vou ler pra vocês a sinopse. É um livro lindo também, né? Tem um corte assim trilateral. E aí, gente, é a sensação do BookTok. Este romance dark e picante vai deixar os leitores sem fôlego, com uma reviravolta inesquecível. Ele também não é um livro muito grande não, tá? É um livro aí com... Cadê as páginas? 290 páginas, é um livro curto, de gravação muito boa, e ele é publicado pelo Arqueiro. A autora, eu nem falei, né? É J.T. Jaysinger. Enfim, não sei pronunciar. Enfim. A primeira carta chega no dia do enterro do meu marido. Vem da penitenciária e tem apenas uma frase: vou esperar para sempre se for preciso. A assinatura é de um tal Dante, um homem que eu não conheço. Por simples curiosidade, escrevo de volta perguntando o que exatamente ele está esperando. Sua resposta: você. Digo ao homem misterioso que ele mandou a carta para a pessoa errada. Ele insiste que está certo. Escrevo que nunca nos encontramos, mas ele afirma que me conhece. Trocamos cartas toda semana, cada vez mais íntimas. Então um dia elas param. Quando descubro por quê, já é tarde demais. Dante está à minha porta e nada neste mundo me preparou para o que acontece em seguida. Gente, é um livro de conteúdo adulto para maiores de 18 anos, então se você não tem mais 18, não leia.
tá? Porque é um livro que é um dark romance e com certeza tem gatilhos nesse livro, né? Não vem dizendo aqui a lista de gatilhos, mas se eu ler e ver que tem gatilhos, eu vou falando pra vocês decorrer aí do vlog de leitura quando tiver, né? Mas, por mais que não tenha gatilhos, é um livro de dark romance, tá, gente? Então, só leia se você tiver 18 anos, tá? 18 ou mais. E é isso. É um livro que eu tô ansiosa pra ler desde quando ele teve esse boom, né? Desde quando ele virou esse sucesso. E eu nunca consegui ler. E aí eu tenho que ler, entendeu? A mesma coisa aconteceu com Asas Reluzentes, gente. Desde que eu comprei esse livro que eu tô querendo ler e nada deixa eu ler esse livro. Parece que tudo acontece e eu acabo não lendo o livro. Coloquei ele também nessa minha TBR de fevereiro. E aí entrei numa ressaca literária por conta de Liberta-me. E aí acabou que eu ainda não li esse livro. E é um livro que tá nas minhas metas de 26 livros antes dos 26 anos. Só que agora eu tô assim, meu Deus, eu não quero colocar ele de novo no vídeo de TBR. Porque as pessoas vão dizer assim, minha querida, você não vai ler não, esse livro não? Será possível? Você tá colocando em 36 TBR e você não lê esse livro? Então eu tô tipo assim, gente, o que é que eu faço? Não sei o que é que eu faço. Mas é um livro que eu quero muito ler. Já vai lançar o segundo volume, né? Já tá até previsto pra ser lançado aqui no Brasil, que é da irmã da Tinkerbell, que é a Periwinkle. E eu tô tipo assim, gente, surtando. Tem agora uma edição de luxo de Asas Reluzentes, que eu acho que é a coisa mais linda, já quero. E eu ainda não li o livro. Eu tô tipo assim, gente, socorro, tá? Socorro. O que é que eu faço? Tenho que criar vergonha, né? Próximo livro, gente, voltando aí pra parte do suspense, barra thriller, barra mistério. Nós temos aí Jantar Secreto, de Rafael Montes. É um livro que também tá na minha meta de 26 livros antes dos 26 anos. E assim, gente, é um livro que todo mundo fala, assim, né, absurdos. Que a gente sabe o que é que acontece aqui, né? Uma carninha de pessoas, né? Gente, aqui é o Rafael Montes. Parece, não parece ser o Rafael Montes aqui? Ah, eu tô doida. Só agora que eu percebi isso. Parece o Rafael Montes, não parece? Enfim, gente. É um livro que tá aqui na minha estante já tem um tempo, né? Eu tô doida pra ler ele desde que quando eu li... Aliás, desde antes de ler Suicidas. Mas acabei lendo Suicidas antes. Mas assim... Ai, gente, ele é lindo, tá, também. Eu tô muito ansiosa. Eu acho que esse livro eu vou ficar tão vidrada quanto eu fiquei no outro livro dele. Então... eu estou com boas expectativas, gente. Esse livro é publicado pela Companhia das Letras. Ele também não é um livro muito grande, tá, gente? Ele tem aí suas... Cadê? 359 páginas. Não é um livro muito grande, não. E eu acho que eu vou ficar louca, gente. Um grupo de 4 jovens deixa Pingo d'Água, uma cidadezinha no interior do Paraná, para estudar no Rio de Janeiro. Eles dividem um apartamento em Copacabana e fazem o possível para alcançar seus sonhos na cidade grande. Dante, o narrador, trabalha como vendedor numa livraria e cursa administração. Leitão, um hacker de humor escrachado, frequenta aulas de ciência da computação, mas prefere mesmo jogar videogame e comer pizza. Entendo você, querido Leitão. Miguel, o certinho do grupo, estuda medicina, olha. E Hugo é o aspirante a chefe e dono de uma vaidade sem limites. Então será que é o Hugo que faz os nossos jantares secretos? Será? Em meio às dificuldades de pagar o aluguel e conseguir um bom emprego em um país em crise, os 4 amigos têm uma ideia para finalmente ganhar dinheiro. Realizar jantares secretos para clientes ávidos por uma aventura gastronômica exótica. Mas o que começa como brincadeira, de repente assume proporções inimagináveis. Eles mergulham num sufocante caminho de desconfiança, paranoia e ambição, assumindo uma índole perversa que jamais imaginaria possuir. Passando por matadouros clandestinos, granfinos excêntricos e um espiral de crimes, Jantar Secreto une humor negro e suspense num trama hiperbólica.
misto de fábula sobre a violência e retrato de uma juventude sem rumo. Gente, simplesmente incrível, tá? Simplesmente incrível. Tô ansiosa pra leitura desse. Não vou mentir pra vocês. E, por fim, mas não menos importante, mais um livro de minhas metas de 26 livros antes dos 26 anos. Nós temos Missão Romance, de Lyssa Kay Adams, que é o segundo volume do Clube do Livro dos Homens. Gente, eu li o Clube do Livro dos Homens há um tempinho atrás, há alguns aninhos, 2 aninhos, 3 aninhos, não sei. E assim, eu fiquei alucinada. Foi o primeiro livro que eu comecei a marcar com post-its. E eu fiquei alucinada pela leitura daquele livro. Eu amei demais toda essa dinâmica de Clube do Livro dos Homens. E assim, é perfeito, cara. Perfeito. E eu nunca tinha dado continuidade à série. Eu tenho o segundo e o terceiro, se eu não me engano. E o quarto, tem até o quarto volume. E não tinha dado continuidade a essa série que eu amei. Mas eu coloquei como meta do meu clube, dos 26 livros antes dos 26. E eu achei ser uma boa pegar ele agora, porque eu lembro que é uma leitura muito gostosinha. Envolve um pouquinho de humor, né? Misturado com romance. Então eu acho isso muito, muito legal. Cada livro é de personagens diferentes. Então eu vou ler a sinopse desse daqui pra vocês, porque, enfim, são de personagens diferentes, tá? E esse livro, gente, ele tem 316 páginas, não é grande. E também é publicado pelo Arqueiro. Liv Papandreas tem... Olha os nomes. Tem o emprego dos sonhos. Ela é a chefe confeiteira do restaurante mais badalado de Nashville, não sei, comandado por Royce Preston, uma celebridade da TV. O problema é que, longe das câmeras, seu chefe é um mau caráter. Certo dia, Liv flagra o Royce assediando uma jovem recepcionista e, ao confrontá-lo, acaba demitida. Ela jura vingança, mas vai precisar de ajuda para derrotar alguém tão poderoso. Infelizmente, isso significa recorrer a Bradley Mack, um empresário carismático e mulherengo. Ele se oferece para revelar ao mundo quem Royce realmente é, mas Liv tem dificuldade em acreditar nas suas boas intenções. Assim, Mack precisa chamar reforços, os integrantes do Clube do Livro dos Homens. Inspirados pelo romance que estão lendo, o Clube do Livro se une a Liv para derrubar Royce. Paralelamente, eles tentam ajudar Mack a encontrar o caminho para o coração de Liv, mesmo que ela esteja determinada a ignorar qualquer chama de paixão que surgir entre os dois. Eu acho que vai ser uma leitura muito gostosinha de ler, gente. Então esses são os 7 livros que eu coloquei na minha TBR desse mês de abril. Torçam, cruzem os dedinhos para que eu consiga cumprir pela primeira vez esse ano a minha TBR completa. Janeiro eu quase cheguei perto. Faltou só um livrinho. Mas, enfim. Também não é obrigatório, né, gente? Já falei isso pra vocês. E pra não ficar mais longo, vamos finalizar o vídeo. Vocês já curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram no canal e ativaram as notificações. Se não fizeram isso, façam, por favor. Também vão lá olhar o meu projeto no Catarse, minhas redes sociais e também aí as minhas parceiras. Todos os links ficam na descrição do vídeo. Tá certo, gente? É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo e tchau!